Amém, amados? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante. Aleluias, glória a Jesus. Amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construía a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Queridos, vamos falar... que casa temos edificado para Deus? A gente vê esse texto aqui, a gente já ouviu muitas pregações, eu já ouvi muitas, nem sei se eu já preguei sobre esse texto, mas quando eu soube que ia pregar, eu me deparei com esse texto, achei pertinente, assim, bom para falar. Claro, toda palavra é boa, não é? Mas, assim, eu me senti à vontade e comecei a discorrer esse texto, preparar a mensagem, e ali o Senhor ministrava também ao meu coração. E eu me deparei me questionando, me perguntando a Deus sobre a minha casa, essa casa aqui que habita o Espírito Santo de Deus. E aí, que casa nós temos preparado para Deus? A gente sabe que construir uma casa, ela requer muita atenção, ela requer planejamento, né, que mexe com obras, né, que não estou vendo arquitetos, que na igreja tem, mas não estou vendo, nem engenheiros, né, não estão aqui hoje. Mas eles poderiam falar com mais propriedade para mim ou para nós sobre esse assunto de construção de casa, a necessidade de uma boa base, a necessidade de um bom planejamento, a necessidade de fazermos algo consistentemente. E aí nós nos deparamos, às vezes até com prédios que desabaram, casas que caíram. A ruína foi certa por causa da falta de uma fundamentação mais profunda, de algo mais planejado, de algo mais arquitetado. Faltou, e por isso... volta e meia a gente vê na televisão, a gente vê reportagens de casas que caíram. Algumas eram muito antigas, mas a gente vê também casos de prédios novos que desabaram. Creio que todos vocês já ouviram na televisão essas cenas, essas notícias. Mas nós podemos ver, tudo tem a ver com bom alicerce. Se não tiver um bom alicerce, com certeza a casa desaba, o prédio desaba. Qualquer construção pode desabar. Tem uma parede simples, uma parede ali tão pequena, se não tiver uma base boa, uma coluna, ela pode desabar a qualquer momento. Mas qual a importância desse alicerce? Tem hora que eu fico assim, eu que não entendo de construção, mas eu fico admirada. Essa semana eu vi
passando o alicerce de um prédio. Falei, meu Deus, que tanta ferramenta, tanto cimento, que tanta coisa, que base. Isso aí deve ser um prédio de vários andares. Eu estava olhando essa semana. E aí a gente começa, por que essa base tem que ser tão sólida? A gente sabe que se não for muito sólida, vai cair. Se não for muito sólida, se não for sólida, pode haver rachaduras. Pode haver. Mas esses elementos que compõem a fundação de obra são responsáveis por receber as cargas da edificação. Os alicerces, eles vão receber as cargas da edificação. Que casa eu tenho construído para Deus? Como é que estão os alicerces da minha vida? Qual a base que a gente tem colocado na nossa vida? Às vezes, eu costumo falar em alguns lugares, quando eu vou dar meu testemunho, que há essa necessidade, eu falo das pessoas que passaram pela minha vida lá atrás. Quando eu olho para os adolescentes da igreja, eu fico babando, porque foi assim a minha adolescência, cheia de busca, do mover de Deus. Isso é construir base sólida. É você já colocando alicerces, experiências na sua vida, que vão ajudar lá no seu, não somente hoje, mas você já está formando o alicerce, para que amanhã você tenha uma base estruturada, tenha uma casa edificada sobre a rocha. E para isso, temos que buscar esses elementos fundamentais que vão compor esses fundamentos, essa fundação. Mas com o peso do prédio, de repente, de uma construção qualquer, as condições climáticas, algumas situações, podem ser que esse prédio desabe. E aí, de repente, há uma insegurança no solo. Porque o alicerce, ele é solidificado no solo. Quando se constrói casas em solo, terra emprestada, é que se fala, Gil? Terra emprestada. Quando se fala, Gil só anda acompanhando as obras, né? Então, assim, quando se pega terreno emprestado, a gente sabe que o negócio não é fácil para se construir. Não é verdade? Que casa nós temos edificado para Deus? Que tipo de construção nós temos feito? Eu gostaria de citar duas etapas, duas situações bem pertinentes nesse texto, que estão bem estampados. Eu gostaria de falar a primeira vez sobre construindo a casa sobre a rocha. O versículo 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós somos a casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Olha para teu irmão e fala: você é a casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas quem tem sua vida construída sobre a rocha é por quê? Porque ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha fé, ela será aumentada na medida que eu ouço a palavra de Deus. Quando eu falo de ouvir a palavra de Deus, não é só ouvir uma pessoa pregando. Quando você está meditando a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo Deus.
Ou será que nós não deixamos Deus falar com a gente? Por que a gente fala assim? Por que a gente não está deixando? Porque às vezes a gente faz a nossa leitura, corremos, e nós não trazemos, nós não internalizamos aquela palavra. E a gente precisa internalizar aquilo que nós estamos lendo. Às vezes nós internalizamos tantas coisas, mas quando é para internalizar as coisas boas, as coisas de Deus, às vezes nós ficamos aquém. Mas o Senhor nos convida nesta noite a dar uma reparada nos nossos muros. Ou melhor dizendo, dar uma reparada, dar uma observada no nosso alicerce. Que tipo de alicerce nós estamos colocando na nossa vida? Quando eu ouvo a palavra, quando eu ouço a palavra, eu tenho o prazer de escutar quando Deus me fala. E, às vezes, Deus pega a gente, não é verdade? Mas eu preciso escutar aquilo que Deus tem para falar para mim. Eu preciso escutar. Eu preciso ter atenção naquilo que Deus quer falar para mim. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Sempre nós estamos fazendo isso. Mas nós precisamos continuar fazendo com atenção naquilo que Deus quer fazer conosco. Amém? Naquilo que Deus quer falar para mim e para você. Porque eu ouço a palavra de Deus. É quando Deus, não somente quando está sendo pregado. Eu preciso separar um tempo para eu meditar. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre isso. De separar tempo para buscar Deus. De separar tempo para ler Bíblia. De separar tempo para orar. Eu gosto muito de falar disso. Porque eu sei que as experiências que eu tive, que eu tenho ainda, né? Desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu não troco por nada. Nada no mundo se compara com a nossa vida, nada se compara com a voz de Deus. Nada, 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 nada. Porque tudo vai passar. Mas a questão das minhas experiências com Deus, às vezes eu fico olhando nos velórios, né? Nós ficamos tristes realmente, é normal. Aí esses dias eu estava pensando em um velório, falei, meu Deus, a gente não vai levar nada. A gente morre. A gente não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Às vezes a gente até a aliança, até os anéis, nada. A gente não pode nem deixar, né? Lá. Não pode nem correr o risco. Então, por que às vezes nós não privamos dessa busca a Deus constantemente? Às vezes dá desânimo, realmente. Mas nós sacudimos a poeira, nos levantamos, porque a Bíblia diz que aquele que anda com o Senhor, ele não fica prostrado. Nós damos ai, graças a Deus, voltei a mim. Passou. As lutas passam. Tudo vai passar. Então, nós precisamos semear no nosso alicerce constantemente. Amém? Semear constantemente. Nós devemos também ser praticantes da palavra de Deus. Eu ouvi. Agora eu preciso atentar. Eu preciso colocar em prática. Nós não podemos ficar a vida toda do jeito que a gente é. Nós não podemos. Sabe o que você chegar assim e falar assim, puxa, aquela pessoa é do mesmo jeito quando eu cheguei aqui. Continua falando mal das pessoas.
continua sendo mentirosa, continua fazendo confusão, continua, não muda. Meu Deus, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? A gente vai fazer o quê? Se a gente não tomar as rédeas das nossas emoções, dos nossos pecados, e lançar sobre Jesus, e falar para Jesus: Senhor, me purifica, me perdoe, sara, Senhor, as minhas transgressões. Se a gente não fizer isso, a gente vai chegar ao tempo que a gente não quer, se viveu a vida toda no Evangelho, e se não mudou de atitude, você imagina quando chegar lá na velhice. Porque se diz, dentro da pedagogia, fala das idades que mais retém as coisas. Na infância, na adolescência, qual a idade melhor para você reter as coisas, memorizar as coisas? Aí vai chegando aos 50. Estou para chegar lá, não é nos 50. Chegar nos 50, já é outra mentalidade. Graças a Deus que hoje está mudando mais, porque a gente vê pessoas idosas nas faculdades. Não é verdade? Muita coisa vai mudando. Mas chegar lá nos meus 60, nos meus 70, sem querer aprender nada, sem querer estudar. Às vezes eu vejo uns jovens falando assim, pessoas de 40, de 30, falando, não dá mais para estudar não, já estou chegando à idade. Ai, me dá uma pena. Porque, irmãos, nunca é tarde para a gente aprender nada. A gente pode sim estar estudando, a gente pode sim fazer as coisas melhores. Amém? Não desista. Aquele que ouve a palavra e não as põe em prática é semelhante a um homem que se vê no espelho. Porque antes, Tiago, ele compara o praticar a palavra como o praticar a palavra com aquele que não é somente o ouvinte. Nós vamos ler sobre Tiago lá na frente. Mas aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante quando a pessoa se vê no espelho. Como assim? Você olhou no espelho, você viu aquela imagem, né? Você olhou, mas eu estou bonita, ou como eu estou linda hoje. Quando você sai do espelho, você não lembra mais dos detalhes, dos detalhes que você viu. Lembra? Passou. Mas você está ali diante do espelho, você se vê, mas eu estou linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso, que os homens também falam, né? Não é somente as mulheres. Passou, saiu. Então esse é aquele que ouve. Ouviu? Ai, que mensagem maravilhosa, foi demais, ai, Deus falou comigo, o emocionalismo aflorou. Mas também, quem não pratica a palavra, é semelhante a esse exemplo que a gente fez agora, do espelho. Olha, estou linda, maravilhosa, saiu, esquece. Ouvi a palavra, que mensagem, que maravilha, saiu, esquece. O que foi falado? Que eu trouxe para a minha vida, que mudança provocou para mim. E a gente, vai seguindo. Mas, queridos, em Tiago 1, 22, 25, que está esse versículo que nós lemos, que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, se eu ler o versículo, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Tiago 1, 22 a 25. O versículo 25 diz que, no versículo 25 do texto que a gente acabou de ler, a gente leu o 24, e o 25 fala assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a
foi construída sobre a rocha. Quando vieram os ventos, as tempestades, aquela casa não caiu. A casa não caiu. Mas, queridos, quantas lutas nós temos passado, não é verdade? Aí você fala, irmã, eu que o diga. Quantas lutas eu tenho passado. Mas, queridos, a pergunta que não quer calar. Você se abalou? Você se enfraqueceu na fé? Você pode até ficar abalado. Nós ficamos abalados às vezes, entristecidos. Mas será que eu fiquei prostrado? Não? Não? Amém? Nós não ficamos prostrados. Fomos até abalados, sacudidos. Mas nós não ficamos derrotados. Porque nós temos um Deus poderoso, que sustenta as nossas vidas, aleluia. Nós não podemos ser derrotados, meus irmãos, porque o que Jesus fez por nós é incomparável, para que nós não ficássemos prostrados na derrota. O que Jesus fez por nós é muito grande. É muito grande para a gente ficar, ai, não vale mais, não dá mais. Eu não aguento mais essa luta. É tão grande, eu não aguento mais. Vamos nos levantar. Amém? Porque Jesus morreu por nós. Imagine Jesus carregando o peso nosso, para que a gente não ficasse prostrado no deserto. Jesus está lá no deserto com a gente, com a água, para saciar a nossa sede. Jesus está lá com a gente no deserto, para carregar as nossas cargas, porque no deserto a gente não consegue carregar nada. E por isso que a gente fala para as pessoas, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, porque a gente não aguenta. Mas, irmãos, Jesus está bem do teu lado, Jesus está dentro de você, o Espírito Santo habita em você, nós somos a casa que mora o Espírito Santo de Deus, amém? Queridos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas elas, como diz Salmo 34:19. Muitas são as lutas mesmo. Se você for parar para contar toda a sua vida, suas lutas, se eu for parar para o que eu vivi, mas eu digo uma coisa para vocês, meu coração não está lá não. O meu coração está nos resultados daquelas lutas que eu passei lá atrás. Porque foram resultados extraordinários, que edificou, que fez um alicerce na minha vida, no Evangelho. Foram alicerces profundos. Mas eu tenho que continuar colocando alicerces firmes na minha vida. Eu tenho que continuar vigiando, servindo ao Senhor. Esse texto, quando nós acabamos de ler que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de tudo, vai nos lembrar que mesmo juntos, mesmo as pessoas que são justas, são fiéis a Deus, elas vão passar por provações. O próprio Jesus falou isso, quando ele estava lá com os discípulos, lá em João 17, e começou a arrebanhar aqueles discípulos, e, Paizinho, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livra do mundo. Esse livrar do mundo é livrar das tentações, é livrar das situações que nós passamos, das lutas que nós passamos, das enfermidades que nós passamos. Né, irmã Lúcia? Irmã Lúcia é um exemplo em relação a isso. Ela vem para a igreja, mesmo que ela tenha que ficar em pé, mesmo que ela tenha que botar uma cadeira em cima da outra, porque ela não aguenta ficar sentada muito tempo. Mas a irmã Lúcia, ela não perde o culto de oração de manhã.
Só se houver alguma situação para fazer exames, que ela está aqui todos os dias. Ela não deixa as enfermidades levar ela para a prostração. Ela não deixa. Isso é um exemplo para nós. É um exemplo. E você tem sido exemplo nas suas atitudes, nas batalhas que você tem passado. Onde nós passamos, nós travamos tantas batalhas. Que tem hora que a gente fala, Deus, não dá, eu não vou aguentar, eu não vou... A gente acha até que a gente não merece passar. Você já se pegou pensando assim? Você já? Porque eu já falei. Deus, não, eu não vou enfrentar isso não. Eu não mereço passar por isso não. Gente, a gente se acha, né? A gente se acha. Eu já falei isso. Falei, eu não mereço isso. E não foi só uma vez que eu falei isso, não. Eu me achando a tal. Eu me lembro quando uma dessas vezes foi quando meus irmãos estavam na pindaíba em relação à saúde, por causa da bebida. E eles arruinaram a vida deles. Os dois que morreram um atrás do outro, lembra? Eles arruinaram a vida deles. E eu fiz de tudo para ajudá-los. O que eu pude fazer? De tudo, quem faz é Deus, né? Mas não quiseram. Eu falo, Deus, eu não mereço, não. Misericórdia, eu não mereço, não. Deus, eu sou tão honesta. E não sei o quê, e não sei o quê. Mas eu honro tanto o meu nome, que eu honro mesmo, eu quero honrar meu nome. Eu honro tanto meu nome, eu não mereço. Meu Deus, miserável homem que sou. Miserável mulher que sou. Se não for o Senhor ao meu lado, ora diga Hélia. Então, meus queridos, nós podemos passar pelos sofrimentos, mas nós não somos derrotados, amém? Porque a vida, ela é cheia de desafios mesmos, independentemente da nossa retidão. A vida é cheia de desafios, é cheia de aflições, porque essas aflições podem nos vir, né? Podem vir sobre nós, mas essas frustrações, elas podem vir até de várias formas. Vem os problemas, partes financeiras, doenças, perdas emocionais, e assim outras coisas. Porque as aflições, elas são tormentos, grandes sofrimentos e dor profunda. Dor na alma, não tem coisa pior. Mas saiba de uma coisa, que a dor que Jesus sofreu foi pior, porque Jesus não merecia. Imagine o que Jesus sofreu. A gente fala, a gente não merece, né? Eu não mereço, como eu já falei. A gente fala. Mas Jesus, ele é maravilhoso com a gente. O Salmo 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Fala para teu irmão, para a pessoa que está do teu lado. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Mesmo nessa hora de prova, de escassez, de deserto, Deus quer que você prove dele. Amém? Vamos provar e ver que o Senhor é bom. Jesus, ele disse que nós iríamos mesmo ter aflição. Jesus, ele disse essas palavras lá no cenáculo, quando ele partilhava sua última ceia com os discípulos, porque ele sabia o que esperava ele. Ele sabia que estava pertinho da sua morte, onde ele seria martirizado, onde ele ia sofrer pela humanidade. E ele chegou ali para os discípulos naquela ceia, como se falasse assim: ai, nosso último momento. Nosso último momento. Vou abrir um parênteses aqui, que é também importante. Todas as vezes que nós vamos orar,
nós devemos lembrar, fazer que aquele seja o último momento aqui na terra. Se a gente fizer isso, a gente vai dar o melhor para Deus. O melhor momento, quebrantamento, chamar a atenção de Deus, chamar Deus para nós. Senhor, ser propício a mim, pecadora. Ser propício, Senhor, a mim, mesmo sem merecer, mas o Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Aleluias, glória a Deus. Porque Jesus sabia, com toda certeza, que a hora dele estava chegada. Que ele iria sofrer pelo pecado, pelos pecados do mundo inteiro. Mas, querido, Jesus, ele sabia que logo ele não estaria mais ali fisicamente com os seus discípulos. Ele sabia o que esperava por ele. Mas saiba de uma coisa, Jesus ele enfrentou problemas um atrás do outro também. Lembra quando Jesus foi perseguido? Pelos seus. Os judeus, Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Às vezes nós temos problemas até com os nossos, nossa família, nossos irmãos da igreja, né? Às vezes isso acontece, nós somos humanos. Nós somos humanos, somos falhos, mas que nós não ficamos olhando para essas situações, que essas situações não sejam o foco da nossa vida. Porque esse texto que nós lemos, que nós falamos, mostra que nós devemos permanecer justos, permanecer justos. E o Senhor ouve a oração do justo. Eu estou sendo justa? Né? Eu estou sendo... Como é que eu estou agindo com meu irmão? Eita, vou aproveitar a fraqueza do meu irmão e vou descascar. Vou aproveitar agora e falar, e fazer. Isso não é de Deus. Né? Isso não é de Deus. Nós devemos lembrar que o Senhor nos livra de todas as aflições. O Senhor nos ajuda a recuperar o fôlego. Eita, está difícil demais. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Mas o Senhor nos dá um novo fôlego. Amém? Porque Ele olha para nós. É Ele que nos levanta. É Ele. Que às vezes, se depender de nós, a gente acaba se entregando. Eu não amo mais Deus. Eu não quero mais Deus. Mas que nunca saia da nossa boca. Por mais que passe lutas, que a gente fale sempre, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Amém? Eu quero é Deus. Nós devemos, o Senhor nos livra de tudo, irmãos. O Senhor nos ajuda a recuperar esse fôlego, porque Deus está sempre por perto de nós. Ele está perto de você. Ele está em você. O Espírito Santo de Deus se move em você. Você sabia que Deus é o seu guarda-costa? Você sabia que nós temos guarda-costas? A gente sabe que a gente tem anjos, né? E o Senhor coloca eles ao nosso favor para nos guardar. É o nosso guarda-costa. Às vezes a gente vê as atrizes, as pessoas, né, de alto escalão lá, cheio de guarda-costas, e a gente fica lá olhando, poxa, aquela pessoa é poderosa e tal. Mas só que nós também temos muitos guardando as nossas vidas, porque esses guardas que estão conosco para nos guardar, eles são ministros de Deus, são poderosos, porque a guarda dos homens do mundo, elas podem falhar, mas as de Deus não. A proteção de Deus não falha. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos guarda. Outra coisa também é que tipo de casa
nós devemos construir outro tipo de casa que nós vemos aqui no versículo 26, fala o seguinte, deixa eu olhar as horas aqui. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que constrói a sua casa sobre a areia. O que significa isso, irmãos? Construir a casa sobre a areia. É areia. Mas a casa na areia. Sabe o que ela diz respeito? Trazendo para a nossa vida? É a base de uma vida frágil. Construiu na areia, a vida frágil. Qualquer coisinha, eu vou embora, eu não vou mais para essa igreja, eu vou sair dessa cidade, eu vou embora. Qualquer coisinha, não quero mais esse irmão perto de mim, eu não quero mais. Às vezes tem gente que não dá para ficar perto da gente mesmo. Pior coisa é você ficar perto de gente maledicente. Não tem coisa pior. Tem gente que você não deve estar perto mesmo, eu sempre falo. Olha com quem você anda, porque se você andar com tal pessoa, você vai ser igual àquela pessoa. Eu não estou falando para ficar de mal. Não é nada disso, espera aí. Eu estou falando, olha com quem você anda, que eu digo quem você é. Não tem esse ditado? E é certo. Então, você vai andar com pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que vão corrigir você. Ah, não, se eu corrigir, aquela pessoa não vai querer nada comigo. Não. Queira amigos que venham corrigir você. Porque a Bíblia fala que nós devemos exortar uns aos outros. Exortar. Agora, cuidado, viu? Corrigir que eu falo, ô irmão, isso aqui, né, não está certo. Mas se você aproveita o momento para espinhar a pessoa, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Arriba para lá, Satanás, porque não é de Deus. Você tem que mandar sair mesmo. A hora que você ouvir alguém falando isso, você fala, sai em nome de Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Tem que falar isso. Saia em nome de Jesus, seja quem for. Fale mesmo em nome de Jesus. Porque, queridos, a pessoa desinteressada da palavra de Jesus pode até ouvir, mas não pratica. É como a negligência, né? Aquela pessoa negligente que constrói sua casa sobre a areia, a sua fundação é frágil e incerta. Isso representa a falta de obediência às palavras de Jesus, que se resume numa fé superficial. Será que você não sabe reconhecer quando uma pessoa tem uma fé superficial? Quando tem uma vida que se diz cristão, será que você não sabe reconhecer? E o discernimento de espírito? Uma vida frágil, uma vida de aparência, uma vida cristã. Tem gente que fala assim, por que eu não tenho oportunidade? Será que Deus não mostra as coisas? Mostra, irmãos, mostra. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes pode até ter oportunidade, viu? Às vezes pode até ter. O que acontece? Tem joio e trigo na igreja. Mas uma coisa eu digo para vocês, não vamos ser desse jeito não. Vamos construir nossa casa sobre a rocha. Vamos mudar, vamos andar com o Senhor. Que não tem coisa melhor do que a gente se entregar para deixar Deus ser o alicerce da nossa vida. Construir uma casa sólida, uma casa bonita, uma casa forte, né? Porque se eu tiver uma fé superficial, tem gente que usa muito o nome de Deus. Em nome de Deus, eu sou de Deus. Você vê que não é, pelo amor de Deus. Você vê que não é. Está julgando? Não, gente, é o discernimento. Por causa dos frutos também. Por causa dos frutos também. Porque falar de Deus é muito fácil. Os coaches estão aí arrasando por aí afora, enchendo, lotando igrejas. Porque eles são preparados, eles têm estudo para isso. Os coaches, eles estudam especificamente.
para trazer palavras de autoajuda para o povo. Mas quando chega em casa, o povo não sabe nem o que fazer, esqueceu tudo aquilo ali. É casa edificada sobre areia. Ficou, quando chegam os problemas, os conflitos, não sabe o que fazer. Não sabe. E agora, como é que vai ser da minha vida? O pastor não está aqui, aquele pastor que pregou tão bonito, que eu posso, que eu vou conseguir. Esqueceu de falar que precisa consertar a vida. Ele não fala isso. E o que a gente mais precisa ouvir hoje é isso. Cada casa edificada sobre a areia representa a fragilidade daqueles cujas as ações são estéreis, por não estarem orientados na palavra da eternidade de Deus. Precisamos ter a certeza de ter escolhido sabiamente nosso alicerce. E o que nos motiva a estar fundamentando a nossa vida nesses alicerces. Amém?